da nossa história, da nossa mensagem, é a carne. Então, o segundo pecado, a segunda coisa que nos afasta do Senhor e que nos leva até o pecado é a carne. Nós vamos ver que dentro de nós existem 2 leões. Eu acho que você já ouviu essa simbologia. E esses 2 leões, existe um da carne e um do espírito. E como eu citei sobre esses sentimentos do ciúme, da inveja, da mentira, às vezes nós não escolhemos sentir aquilo. Só que nós escolhemos quem vamos alimentar, ou na quantidade que vamos alimentar. Quem sabe você sentiu um sentimento ruim, mas você escolhe se vai querer alimentar ou não. Quem sabe você sentiu uma inveja, um rancor, mas você pode escolher alimentar aquilo ou simplesmente deixar para trás. E é a mesma coisa que acontece com a carne ou com o espírito. Nós escolhemos quem alimentar. A nossa carne, ela está presente ali, mas nós escolhemos alimentá-la ou não. Nós escolhemos se queremos alimentar ela e assim nos afastarmos do Senhor, do Espírito, ou então simplesmente alimentar o nosso espírito para ela desaparecer, para ela não ter força sobre nós. O próprio Jesus adverte em Marcos 14:38, quando os discípulos estavam no Getsemane e o Senhor deixa eles um pouco distante de eles e Jesus vai lá orar. E nós vamos ver que depois Jesus chega e os discípulos estão dormindo. Os discípulos não estão em espírito de oração, eles estão ali dormindo. E aí Jesus fala assim: vigiem, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O próprio Jesus já adverte sobre isso. E nós vamos ver que a carne, ela é muito perigosa. E eu trouxe aqui algumas coisas que alimentam a carne e alimentam o espírito. Nós vamos ver que o espírito, ele é alimentado pela fé, como a Noemi falou aqui. E confesso que tá até difícil de pregar agora, né? Depois dessa grande ministração que ela deixou aqui para nós. Mas, como ela falou, a fé é algo que nos alimenta, é algo que alimenta o nosso espírito. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, o espírito, para alimentarmos o nosso espírito, é necessário buscarmos ele dia após dia, buscarmos frequentemente na leitura da palavra, na oração, no jejum. Nós somos semelhante a um copo, a um vaso pequeno. E na quantidade que nós colocamos água, ele vai transbordando e já não há mais espaço para o pecado. Imagina uma mosca dentro de um copo com água. Aquele copo está vazio, entra aquela mosca. Mas na quantidade que nós colocamos água, já não há mais espaço para a mosca. E dessa forma é com o pecado. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, já não há mais espaço para a carne, já não há mais espaço para pensamentos impuros, já não há mais espaço para o pecado. E nós vamos ver que coisas que alimentam a nossa carne nos dias atuais. E nós vamos ver que tudo o que é contra o Espírito, ele alimenta a nossa carne. E hoje é muito triste ver a realidade da nossa adolescência, dos jovens atuais. Nós vamos ver que a carne, ela tem sido alimentada com coisas como a prostituição. Nós vamos ver que a carne, ela tem sido alimentada com a impureza nos pensamentos e na forma de agir. Adolescente, a carne tem sido alimentada com a idolatria. E nós podemos até pensar que a idolatria é ir lá e idolatrar, adorar um Deus, mas não, muitas vezes a idolatria, ela está envolvida em famosos, em celebridades, em pessoas que admiramos demais e acabamos nos tornando idólatras por elas. Nós vamos ver que a feitiçaria alimenta a nossa carne e práticas como tarô, cristais, energias, tudo isso é algo que afeta o nosso espírito e é o que alimenta a nossa carne. Nós vamos ver que sempre terá uma forma mascarada do inimigo. E ele adora usar a frase, não tem nada a ver. Não tem nada a ver eu ver ali o que o meu signo no zodíaco fala. Não tem nada a ver eu ver o que o meu futuro está determinando aqui com essas cartas. Não tem nada a ver eu ver ali tantas coisas, previsões sobre o meu futuro. Ver o que esse signo fala sobre mim. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, é só uma bisbilhotadinha. Eu não vou estar me definindo com aquilo, é só uma olhadinha. Não tem nada a ver eu me prostituir, não tem nada a ver eu acessar conteúdos pornográficos, não tem nada a ver. Nós vemos essa desculpa do inimigo, mas o Senhor, Ele
Ele não quer que você procure em meras cartas ou coisas sobre o seu futuro, porque Ele já está lá. O Senhor, Ele está no seu passado, Ele está no presente, Ele já está lá no futuro. Você não precisa se definir com o que as pessoas ou horóscopos falam sobre você, porque o Senhor já colocou uma identidade em você de filho amado, de filha amada. Você não precisa buscar em tantos sites o que eles querem dizer sobre você, o quanto isso vai te moldar. Não, o Senhor, Ele já tem algo, Ele já tem uma identidade para você. E em Romanos 8:18 diz assim: nosso sofrimento atual não se compara à glória que está por vir. Não baseie a sua vida em suposições da terra, pois o Senhor já tem um futuro planejado para a sua vida. Não baseie em coisas pequenas, em coisas fúteis, pois o Senhor tem um futuro maior para você. Não troque a eternidade por minutos de prazer. Adolescente, não troque uma eternidade com Deus por minutos ali alimentando a nossa carne, que naqueles minutos será bom, mas depois nós vamos sentir um vazio tão grande. Nós vamos sentir um sofrimento, uma mágoa, algo no nosso coração, um sentimento ruim. Nós vamos ver que a terceira coisa que nos tira o foco do Senhor e alimenta a nossa carne e nos leva ao pecado é o próprio diabo. Nós vamos ver em Isaías 14:13 sobre um querubim. Um querubim que era lindo, belíssimo. Um querubim que era ali o top do céu. Só que ele se orgulhou. E hoje, nos dias atuais, Lúcifer usa dessa mesma tática do orgulho. Hoje, Satanás usa dessa mesma tática. Ele perdeu a sua posição, pois ambicionava ser como Deus. E muitas vezes nós subestimamos o inimigo, mas ele enganou boa parte dos anjos. Imagina nós que acreditamos em tantas coisas, em tantas bobagens, que somos tão influenciados por coisas monótonas, por coisas comuns do nosso cotidiano. Nós vamos ver que existe um evangelho, coach. Existe um evangelho que busca inflar o ego e massagear o pecado. Mas ainda bem que na igreja de Uruguaiana não existe esse evangelho. Na igreja de Uruguaiana existe adolescente que busca o Senhor e está baseado em 1 Pedro 5:6, que fala sobre humilhar debaixo da potente mão do Senhor, para que no tempo certo Ele vos exalte. Hoje nós estamos aqui não em busca de massagear o ego, de falar que está tudo bem. Hoje nós estamos aqui em busca de nos humilharmos, porque nós não somos bons, porque nós não podemos, mas o Senhor tem sido conosco, e Ele já está aqui, e Ele opera em cada vida, e Ele opera em cada casa, e Ele já está presente aqui nesse lugar. Eu não sei se você já sentiu a presença de Deus, mas Ele já está aqui. Adolescente, o Senhor já está aqui, e o Senhor, Ele muitas vezes quer nos confrontar mesmo. O Senhor muitas vezes, Ele quer ali fazer com que doa, para a gente poder aprender. E o Senhor, Ele falou muito comigo com essa palavra. E nós vamos ver que o Senhor, Ele odeia o orgulho e abomina a soberba. O Senhor, Ele odeia pessoas com o ego inflado, pessoas que são orgulhosas. Nós vamos ver que o inimigo almejava ser como Deus, e por isso ele caiu. E nós podemos pensar que essa tática é tão antiga, mas o inimigo usa dessa mesma tática nos dias atuais. O orgulho, a soberba, a prepotência. Mas o Senhor, Ele está em busca de corações humildes. O Senhor está em busca de corações quebrantados. O Senhor está em busca de corações que não se dobram com facilidade, de corações que estão ali dispostos a servir a um só Deus. Glória a Deus. Enquanto eu estudava esse texto, o Senhor falava comigo e eu me sentia tão falha, tão pecadora, tão miserável. O Senhor, Ele me retornava à minha natureza. O Senhor, Ele falava para mim que eu não mereço, que eu não sou, que eu não posso. Mas o Senhor, Ele escolhe pessoas incapacitadas. O Senhor escolhe pessoas incapazes. O Senhor escolhe pessoas que o mundo não dá nada. O Senhor escolhe pessoas ali que nós podemos ver que não são as pessoas ideais aos nossos olhos. Nós vamos ver na Bíblia Sagrada um homem chamado Pedro. E esse homem, ele era um homem
muito intenso. Tinha sentimentos muito intensos. Nós vamos ver que Pedro, ele havia dias que estava na porta do céu e dias que ele estava na porta do inferno. E muitas vezes, Pedro estava com uma espada capaz de defender Jesus, cortando a orelha do soldado, e dias que Jesus falava que nem conhecia Jesus, e dias que Pedro falava que nem conhecia Jesus. Havia dias que Pedro dizia que o amava, dizia, tu és o Cristo, e dias que Pedro falava que não conhecia, que nunca havia andado com o Senhor. Mas nós vamos ver que Pedro, ele foi escolhido para uma grande missão. Nós vamos ver que existem 3 fogueiras na vida de Pedro, e eu quero falar sobre elas nessa noite. Quem sabe você está passando por uma fase na vida de Pedro, quem sabe você se identifica com Pedro. E nós vamos ver que Pedro passou por 3 fogueiras, e a primeira delas foi a fogueira dos soldados, como nós já citamos aqui. Jesus havia sido preso, e agora Pedro estava olhando para o Senhor, estava ali meio que seguindo disfarçado. E a Bíblia vai falar em João, capítulo 18, versículo 18. Vai dizer assim: fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que havia feito para se aquecerem. Pedro também estava com eles, aquecendo-se. Nós vamos ver que Pedro estava ali se aquecendo na fogueira. E nós vamos ver que o rei Davi, ele vai falar sobre a roda dos escarnecedores. E nós vamos ver que Pedro, ele estava ali com os soldados romanos, com os soldados da guarda de Caifás, com os soldados dos fariseus. Nós vamos ver que Pedro estava em um lugar que não era para ele estar. E sabe o que me chama a atenção? É que na primeira fogueira de Pedro, ele está ali só para se aquecer. Na fogueira de Pedro não tem nada em cima para comer. Na fogueira de Pedro não há nada ali para queimar. E o Senhor, ele sempre vai acender uma fogueira capaz de queimar algo. O Senhor vai sempre acender uma fogueira capaz de queimar. E nós vamos ver que o Senhor nunca deixa o fogo queimar sem nada dentro. E naquele dia, depois que Pedro negou a Jesus, ele se sentiu muito mal. Ele chorou amargamente lembrando das palavras de Jesus. E muitas pessoas gostam de um fogo apenas para se aquecer. Um congresso para se aquecer. Um retiro para se aquecer. Algo para aquecer o seu coração. Algo que por um tempo até rola, mas depois não funciona mais. Que por um tempo aquilo ali, nosso coração está fervendo, mas depois passa um vento e já tira todo aquilo que parece que nós estamos queimando. E nós vamos ver que esse fogo na vida de Pedro não gerou transformação. Eu sinto muito se você veio até aqui buscando esse fogo para, quem sabe, aquecer as suas mãos, para aquecer a sua vida. Eu sinto muito se você veio buscar esse fogo aqui que passa um vento e apaga. Eu sinto muito se você veio buscar este fogo que levemente passa algo e já derruba ele, e já não gera mudança, não gera transformação. Mas eu conheço uma segunda fogueira, e essa fogueira é a fogueira dos pães e peixes, que vai estar escrito em João 21, 2. Vai falar que Jesus havia morrido e ressuscitado, mas os discípulos não estavam entendendo o propósito da ressurreição de Jesus. E Pedro pensou em parar. E uma atitude de uma pessoa desanimada, a primeira atitude de uma pessoa desanimada é pensar em parar, e a segunda é voltar para onde ela estava, voltar para onde ela começou. E nós vamos ver que Pedro, ele pensou em parar e voltou para o seu ofício de pescador. Pedro voltou a pescar. E nós vamos ver que quando Jesus vai até ele, agora Jesus tem pão e peixe. Em João 21, 9 diz assim: quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Nós vamos ver que na primeira fogueira, Jesus não está. Na primeira fogueira, Jesus não está. Você não entendeu? Na primeira fogueira, Pedro está sozinho. Na primeira fogueira, Jesus não está com ele. Mas na segunda fogueira, Jesus está.
Na segunda fogueira, Jesus está presente. Na primeira fogueira, Pedro estava apenas se aquecendo. Na segunda fogueira já havia comida, já havia pão e peixe, já havia palavra, já havia jejum, já havia oração e já havia o próprio Jesus com ele. Na primeira fogueira, o fogo estava ali só para ser aceso, para aquecer. Mas na segunda, o fogo ele já tinha outra prioridade, o fogo ele já fazia outra coisa. Nós vamos ver que eu acredito no meu coração, que havia uma voz na vida de Pedro. E muitas vezes essa voz está sobre nós. Quem sabe Pedro ouviu uma voz assim: como você vai ser capaz de cumprir o que Jesus falou? Tu, Pedro, que negou Jesus? Quem sabe Pedro ouvia até comentários de pessoas físicas, mas eu acredito que no íntimo do seu coração, ele ouvia o inimigo falando no coração dele, nos ouvidos dele. Você, Pedro, que Jesus falou que vai construir rochas, que vai construir algo grande sobre você. Pedro, que negou Jesus. Pedro, que traiu Jesus através dessa negação. Pedro, que disse que não conhecia, que não andava com Jesus. E muitas vezes nós ouvimos essa voz, até de nós mesmos. Nós pensamos, será que eu, tão pecador, tão falho, posso cumprir os propósitos de Jesus? Será que eu, tão pequenininho, será que eu, tão incapaz, serei capaz de cumprir aquilo que o Senhor me chamou para fazer? Mas o Senhor, como eu já falei em um culto aqui no Depadur, o Senhor sabe que nós somos falhos. Ele conhece o nosso passado, Ele vê o nosso presente e Ele já está no nosso futuro. O Senhor já tem tudo articulado. O Senhor sabe das nossas limitações, o Senhor sabe das nossas falhas, o Senhor sabe dos nossos erros, mas o Senhor te escolheu para uma missão. E você, adolescente, por mais pequeno, quem sabe por mais novo que seja, o Senhor já tem uma missão para você, e uma missão em geral para a igreja, que é ir e pregar o Evangelho. Não importa onde for, não importa se for na escola, na faculdade ou onde for, o Senhor tem essa missão para você. E eu acredito que o Senhor tem missões individuais para cada um. E na vida de Pedro, nós vamos ver que Pedro era tão influente dentre os discípulos, que Pedro, ele não fala assim, gente, vamos lá pescar. Pedro só fala, vou pescar. E ali vão uns quantos discípulos com ele. Nós vamos ver que Pedro, ele influenciava tanto que ele não precisou chamar todo mundo ali. O povo foi junto com ele, os discípulos foram junto com ele. E quem sabe nós pensamos, nossa, por que Jesus escolheu justo Pedro? Pois ele sabia que se um viesse, os outros também viriam. E quem sabe, adolescente, Jesus te escolhe hoje para você influenciar. Porque Ele sabe que se você vir, seus amigos vão vir, a sua família vai vir, seus colegas vão vir, pessoas conhecidas vão vir, quem sabe pessoas desconhecidas vão ser tocadas através de você. O Senhor sabe cada coisa, cada detalhe. E nós vamos ver que na vida de Pedro era assim também. Nós vamos ver que Pedro, ele influenciou aqueles que estavam ali para ir pescar, mas Pedro também influenciou eles a voltarem ao primeiro amor, a voltarem a Jesus. Nós vamos ver que o Senhor, Ele contava com Pedro. Adolescente, desculpa eu te falar, mas o Senhor não tá nem aí para quantas curtidas você tem no seu Instagram, para quantos likes tem o seu vídeo no TikTok. O Senhor não tá nem aí para isso. Mas sabe para que o Senhor tá aí? Um coração que influencia, não com palavras, mas com suas próprias atitudes. Um coração influente que queima por Jesus. Esse sim é capaz de influenciar uma geração. Esse sim é capaz de influenciar a sua família, a sua casa. Esse sim é capaz de influenciar uma escola toda. Um coração quebrantado por Jesus é capaz de levar pessoas para Cristo. Um coração quebrantado pelo Senhor, esse sim é capaz de levar multidões até Jesus. Nós vamos ver que o Senhor, que Pedro era uma dessas pessoas, que Pedro era muito influente. Nós vamos ver que um coração queimando por Jesus é a resposta, na qual nós não precisamos falar ou até mesmo gesticular, mas as nossas atitudes, o nosso caráter já aponta para Cristo. Nós vamos ver que Pedro, quando ele negou Jesus, por mais que ele tenha negado e falado tudo, ele tinha algo diferente. Tanto que nós vamos ver, acho que é em Marcos que fala, que a moça fala assim, mas tu fala igual a ele. Então, por mais que muitas vezes nós vamos até renunciar a Jesus ou falar, não, chega, cansei. A nossa fala nos denuncia.
nós vamos ver que o nosso jeito de andar fala por si só. Nós somos diferentes. Você não foi feito para estar aí com o mundo. Você não foi feito para ser influenciado. Você foi feito para influenciar a sua geração. Você não foi feito para seguir a réplica dos que estão fazendo, do que estão falando. Você veio para mudar. Você veio para influenciar. Você está aqui nesta noite para influenciar pessoas, para influenciar colegas, para influenciar amigos. E nós vamos ver que o Senhor contou com Pedro e Ele conta com você. E a primeira fogueira, Jesus não está. E não há nada para queimar, não há nada para comer. Já na segunda fogueira, Jesus está. E há pão e peixe. Na primeira fogueira, Jesus não está. Não há palavra, mas na segunda, Jesus está. E há transformação. Eu não sei se você entendeu, mas quando Jesus não está, não há diferença nenhuma. Mas quando Jesus está, há transformação, há cura, há batismo, há tudo. Quando Jesus está, Ele transforma, Ele opera. Quando Jesus está, Ele muda o cenário. Quando Jesus está, não precisa de pão, não precisa de peixe, mas se Jesus está, todo o cenário muda. Se Jesus está ali, tudo é transformado. Se Jesus está ali, Ele não precisa de coisas ao redor. Se Jesus está, é suficiente. Nós vamos ver que a terceira fogueira é a fogueira de Atos capítulo 2, que a Bíblia vai nos contar sobre essa terceira fogueira. E essa terceira fogueira é uma simbologia. Perceba que na primeira fogueira, Pedro estava sentado, mas na terceira fogueira, Pedro estava de pé. Na primeira fogueira, o fogo, ele vinha de baixo, mas na terceira, o fogo vinha de cima. Na primeira fogueira, o fogo, ele era da terra, mas na terceira, o fogo vinha do céu. Na primeira fogueira, o fogo, ele era terreno, o fogo era do mundo, mas na terceira o fogo vinha como vento veemente, impetuoso. Na terceira fogueira o fogo, ele vinha do céu, o fogo vinha de Deus. Na primeira fogueira o fogo vinha dos homens, foram eles que construíram, mas na terceira foi o Senhor que mandou fogo do céu. E eu creio que hoje, nessa noite, tem um pouquinho desse fogo aqui na igreja de Uruguaiana. Você crê? Então levante a sua mão e adore ao Senhor, porque há fogo nessa noite, porque a fornalha, a fogueira está acesa e o Senhor está em busca de homens, de mulheres, de discípulos, de pessoas capazes de largar tudo e queimar por Jesus. Não ser uma fogueira artificial, não ser uma fogueira que apenas aquece, mas que queima, que ferve em nossos corações. Nós vamos ver que na terceira fogueira há alimento espiritual. Nós vamos ver que na terceira fogueira Pedro levanta a voz. Na primeira fogueira, Pedro nega Jesus, mas ele não levanta a sua voz. Na terceira, Pedro faz um discurso e mais de 5.000 homens são salvos. Na primeira fogueira, Pedro nega, mas na terceira ele é usado para almas serem ganhas. Quem sabe você está em uma fase da vida de Pedro, mas eu digo para você que o Senhor, ele tem grandes propósitos para você. Se coloque de pé. Nós vamos ver que na terceira fogueira, Pedro, ele faz questão de falar em alto e bom som e pessoas são curadas. Pedro falou muito, falhou muito, Pedro pecou muito, Pedro errou muito, mas o Senhor tinha um propósito para ele. Talvez você olhe para si mesmo, talvez você olhe para você e se identifica com Pedro. Quem sabe você se sente muito falho, muito pecador, e nós de fato somos. Mas eu tenho uma coisa para falar para você. Quem sabe você se sente inundado pelo pecado. Quem sabe você acha que o pecado está num nível tão grande que não tem o que fazer para você ser curado ou ser liberto do pecado. Mas em Romanos 5:20 fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde abundou as falhas, superabundou o amor de Deus. Aonde abundou os erros, superabundou a misericórdia do Senhor. Eu quero convidar todos os adolescentes a passarem aqui na frente. A todos os adolescentes que desejam queimar por Jesus. Todos os adolescentes passem ali na frente. Nós vamos ver que com tudo isso, eu só queria te falar que ainda há graça. Com todo esse sermão, com toda essa ministração, eu quero te falar que ainda há graça.
que ainda há graça, ainda há algo diferente para a sua vida. O Senhor ainda conta com você. Você falhou, você errou, você pecou, mas o Senhor ainda conta com a sua vida. Você se sente incapaz, você se sente pecador, mas o Senhor ainda tem propósitos para você. Ai, Gabi, mas eu falhei, eu pequei de novo, eu errei de novo, eu já havia pedido perdão para o Senhor, eu errei de novo, o Senhor está decepcionado comigo. Não, o Senhor, Ele ainda conta com você. O Senhor, Ele está disposto a te limpar. O Senhor, Ele está disposto a jogar algo diferente em você. Você pode ser limpo, porque o sacrifício de Cristo, Ele já foi suficiente para te limpar. Não importa o quão sujo você está, o Senhor, Ele está aqui para te libertar. Ele está aqui para te limpar. Adolescente, agora não há condenação para os que estão em Cristo, pois Ele nos libertou da lei do pecado e nós passamos de escravos do pecado a servos de Deus. Hoje nós passamos de pessoas que estavam ali presas pelo pecado para pessoas livres em Cristo e querem libertar outras pessoas. O Senhor, Ele te chama para você não só ser liberto e ficar com isso para você, mas para você transmitir a outros adolescentes, para você falar isso a outras pessoas, para que outros adolescentes, para que outras pessoas sejam libertas. Amém. Glória a Deus. Eu quero que você feche os seus olhos e louve ao Senhor nessa noite. Não entendo meu próprio agir, sinto a graça, o que seria de mim? Não entendo próprio agir, sinto a graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, na qual eu não me rendo. Sabe por quê? Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. Eu não sei qual fogueira você está da vida de Pedro. Quem sabe você está na fogueira que acabou de negar Jesus. Quem sabe você está na fogueira onde Jesus está e há alimento, a palavra. Ou quem sabe você está na terceira fogueira que crê que o Senhor derramará fogo do céu. Eu não sei, mas independente da fogueira que você está, o Senhor, Ele conta com Pedros nessa noite. Não pessoas perfeitas, não adolescentes perfeitos, mas adolescentes dispostos a mudarem, adolescentes dispostos a fazerem a vontade do Senhor. Eu quero perguntar nessa noite se há algum
adolescente que está afastado do Senhor, se há algum adolescente que se afastou do Senhor por algum motivo, não se sinta envergonhado, porque o Senhor marcou um encontro com você nessa noite. Eu precisei pregar tudo isso para falar que ainda há graça, que ainda há oportunidade. Se há alguém aqui que deseja voltar ao Senhor, que deseja retomar, refazer essa aliança com o Senhor, coloque a mão no seu coração. Se há algum adolescente aqui que não conhece Jesus, se há algum adolescente aqui que não conhece os caminhos do Senhor e quer fazer parte dessa grande família, eu convido você a vir aqui na frente. Se há algum adolescente que foi tocado por essa palavra, passe aqui na frente. E o que eu quero falar é que o Senhor, Ele conta com você nessa última hora. O Senhor, Ele conta com você, Pedro. Ele conta com você que é falho, que é pecador. Mas o Senhor conta com você para uma grande obra na sua vida. Amém? O Senhor conta com você. O Senhor conta com você para libertar os cativos que estão na lei do pecado. Por mais que a lei fosse boa, ela não seria capaz de nos libertar. Mas existe uma terceira lei, a lei da graça. E essa lei está aberta para você. Eu não sei se existe alguém que não conhece as Escrituras, mas eu vim te falar que o tempo de se arrepender está chegando ao fim. O tempo de ser perdoado está chegando ao fim, porque o Senhor está às portas. O mesmo Jesus que se fez homem e veio até aqui a nós, Ele voltou para o céu e Ele fez uma promessa a nós que voltaria para nos buscar. Então, eu não sei, adolescente, da forma que você está, mas vamos fazer uma oração. E se há alguém aqui nessa oportunidade que deseja voltar ou aceitar a Jesus, coloque a mão no seu coração e nós vamos fazer uma oração. Jesus, nós estamos na sua presença mais uma vez. Foi pregado aqui a tua palavra, Jesus. Foi pregado aqui aquilo que o Senhor falou no meu coração. E eu tenho certeza que tocou nos adolescentes, que falou com os adolescentes, Pai. Se existe algum coração aqui, se existe alguma alma que está aflita, se existe alguma alma que não te conhece, Pai, que ela possa te conhecer e que ela possa ter a vida mudada por ti, Jesus. Se há alguma alma, se há algum adolescente aqui que pecou, se há algum adolescente aqui que se sente distante de ti, que o Senhor possa retomar essa aliança com cada um, Jesus. Que o Senhor possa mudar a cada um, Jesus. Que o Senhor possa operar grandes coisas no nosso meio. Jesus, nós também te clamamos para a tua terceira fogueira, Pai. Se nessa noite o Senhor quiser derramar do teu Espírito sobre nós, nós estamos dispostos e nós clamamos a ti, Pai. Nós não somos bons, nós não merecemos, mas a sua misericórdia, o seu amor tem sido para conosco. E nós pedimos uma gota da tua presença e nós sabemos que isso será capaz de nos limpar. Nós pedimos, Pai, um fogo que caia do céu e esse será capaz de nos encher. Jesus, nós pedimos mais sobre ti, Pai. Nós pedimos mais sobre nós. Nós pedimos mais de ti, Pai, porque nessa oportunidade nós queremos queimar. Nós não queremos uma fogueira que apenas aqueça, mas nós queremos uma fogueira contínua que queime em nossos corações, independente dos lugares, independente de onde pisarmos. Nós queremos uma fogueira, nós queremos algo que queime no nosso coração. Nós queremos uma verdadeira fornalha queimando por ti. Nós queremos uma verdadeira fogueira que não viva de aparência, Pai. Nós queremos uma fogueira que queime continuamente sobre ti, Jesus. Nós te pedimos, te agradecemos. Amém.